Arritmia cardíaca é um termo para designar todo tipo de alteração do ritmo do seu coração. Nós sabemos que o ritmo natural do nosso coração é o ritmo sinusal, que é o ritmo iniciado pelo nó sinusal, chamado então ritmo sinusal. Entretanto, qualquer alteração desse ritmo cardíaco é considerado uma arritmia cardíaca, e nesse vídeo vou falar para você se a arritmia cardíaca sempre é grave, sempre tem que ter tratamento. Se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Arritmias cardíacas, então, são quaisquer distúrbios no ritmo natural do nosso coração. Entretanto, existem mais de 20 tipos de arritmias cardíacas e, dependendo da pessoa, pode ter ou não gravidade. Arritmias que são malignas tendem geralmente a levar à morte súbita. Arritmias graves, como taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, geralmente levam a esse quadro. Principalmente quando a pessoa tem um coração muito fraco, um coração com uma cardiopatia dilatada, uma cardiopatia que favoreça arritmias graves. Então, a causa de morte súbita em muitos pacientes que têm o coração fraco dilatado é geralmente uma arritmia cardíaca. Entretanto, algumas pessoas possuem arritmias cardíacas e não têm gravidade. Não quer dizer que esse quadro vai ser grave. Geralmente são pessoas que têm o coração estruturalmente normal, onde não há visualização nem pelos exames, nem pelo quadro clínico que haja alguma descompensação cardíaca. Então, os exames cardiológicos do tipo ecodopplercardiograma, ressonância do coração, eletrocardiograma mostram que não há alterações. Algumas pessoas possuem arritmias mesmo tendo o coração normal, o coração sem uma doença. Entretanto, algumas vezes é necessário um médico com experiência para avaliar esses dois casos, como será a separação de um caso que a arritmia pode ser grave, pode ser maligna, de um caso que a arritmia pode ser com um coração normal em um paciente com arritmia benigna. Infelizmente, algumas pessoas podem ter o coração estruturalmente com aspecto, com a morfologia normal e apresentar síndromes arritmogênicas que são malignas. Algumas condições que o coração é estruturalmente normal, com a função, com a bomba mecânica normal, podem ter alterações que formam em pequenos canalículos ou até mesmo vias acessórias que fazem a conexão dos átrios com o ventrículo de forma muito rápida, arritmias que são malignas. É o caso, por exemplo, da síndrome de Wolff-Parkinson-White, que em alguns casos ela pode ter conexões e fazer arritmias malignas que podem levar à morte súbita. Outros pacientes que têm o coração normal, que têm nenhuma alteração ao ecocardiograma, podem apresentar, por exemplo, a alteração relacionada à síndrome de Brugada, que é uma canaliculopatia, um problema nos canais entre as células miocárdicas que fazem alterações, principalmente noturnas, que fazem arritmias malignas, fibrilações ventriculares. Essas arritmias vão ser verificadas muitas das vezes no eletrocardiograma ou em um Holter 24 horas. O eletrocardiograma já pode sugerir o padrão eletrocardiográfico da síndrome de Brugada. Entretanto, algumas das vezes fica muito difícil saber se essa síndrome é ou não uma síndrome de Brugada, pois há somente o padrão eletrocardiográfico, ou seja, apenas o eletrocardiograma mostrando isso. Algumas pessoas também, além da síndrome de Brugada, podem ter alterações do tipo síndrome do QT longo, onde o coração, a função da bomba do coração é perfeitamente normal, onde não há nenhuma disfunção ventricular e há alterações também nos canalículos do coração, principalmente nos canais de potássio, fazendo com que haja também arritmias malignas. Essa síndrome existe por vários genótipos com várias características, podendo geralmente iniciar na infância ou até mesmo na fase adulta. Esses pacientes podem ser triados, por exemplo, com exames de ecocardiograma e às vezes não ter alterações. Entretanto, o exame de Holter, o exame de eletrocardiograma irá estar alterado. É importante que nessa fase de avaliação de uma pessoa, principalmente a pessoa que tem sintomas do tipo desmaio,
tontura, mal-estar, sensação que vai perder a consciência, é necessário a avaliação completa e minuciosa de um médico experiente. A avaliação do eletrocardiograma inicialmente é muito importante. O eletrocardiograma pode sugerir essas síndromes primárias, essas síndromes que o paciente ele tem um ecocardiograma normal, um coração estruturalmente normal, mas já há alterações eletrocardiográficas que podem sugerir. O que não pode passar desapercebido são as alterações no eletrocardiograma, principalmente nas pessoas que são sintomáticas. Então, toda arritmia é grave? Isso depende principalmente das alterações que são relacionadas a doenças que podem ser encontradas raramente, entretanto, fazem uma catástrofe quando são diagnosticadas, quando não é feito o tratamento adequado, principalmente. O tratamento de doenças de arritmias malignas, mesmo as que tenham o coração estruturalmente alterado ou não, visa melhorar ou então diminuir a chance de morte súbita. A chance de morte súbita, nesses casos, são de arritmias malignas, taquicardias ventriculares, fibrilação ventricular, esse tipo de arritmia que pode acontecer nos pacientes que têm alterações estruturais no coração, cicatrizes, doenças de Chagas, doenças isquêmicas, miocardiopatia dilatada, miocardiopatia hipertrófica ou então alterações nos canaizinhos do coração, canalículos, as canaliculopatias, que podem apenas alterar o eletrocardiograma de superfície e não alterar os outros exames, como o ecodoppler e ressonância do coração. Alguns pacientes podem exibir esses sintomas graves que eu falei, principalmente síncopes, desmaios, perda de consciência ou até mesmo morte súbita ressuscitada, que é aquela parada cardíaca que foi feita a reanimação por terceiros, por outras pessoas. Então, o quadro clínico associado a essas alterações e a evidência de arritmias potencialmente malignas, como eu havia dito, podem necessitar de tratamento medicamentoso e principalmente da indicação do cardiodesfibrilador implantável. O cardiodesfibrilador é a única opção que pode diminuir a chance de morte súbita nesses pacientes de alto risco, principalmente portadores dessas arritmias malignas ou aqueles que já tiveram um evento de morte súbita abortada, aqueles que já foram ressuscitados por conta dessas arritmias cardíacas. É importante que essa avaliação, tanto dos exames quanto do quadro clínico e até mesmo a importância de interpretar um eletrocardiograma com perfeição, tem que ser feita por um médico experiente, que cada caso deve ser avaliado individualmente. Existem pessoas que podem ter essas condições e não saberem, dependendo da localização ou da dificuldade que tem para realizar exames específicos, como, por exemplo, a necessidade de um exame de ressonância do coração que pode avaliar com maior precisão condições que podem ser buscadas apenas com esse método. Às vezes o eletrocardiograma pode ser normal, mas a ressonância do coração pode ser necessária para avaliar uma doença maligna pré-existente ou até mesmo descartar uma displasia arritmogênica do ventrículo direito em um paciente com muita arritmia da região do ventrículo direito. É importante que essas condições sejam avaliadas individualmente, necessariamente seja avaliada por um médico cardiologista. Logo, se você tem um quadro de arritmia, está na dúvida se vai fazer algum tratamento ou não, ou se seus sintomas não estão melhorando, lembre-se de consultar com um médico especialista. É importante que esse quadro seja elucidado e você tenha condições de ser tratado corretamente. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a conteúdos diários que eu posto aqui para você. E se você quer conteúdo sobre arritmias cardíacas e marca-passo, não deixe de se tornar um membro VIP Arritmia. Sendo membro VIP Arritmia, você tem acesso a todos os vídeos que eu posto aqui e um conteúdo numa área exclusiva, um Netflix para você sobre arritmias cardíacas e marca-passo. Não deixe de se tornar um membro VIP Arritmia e ter acesso a todos esses benefícios. Arritmias malignas ou arritmias benignas dependem muito do contexto e a individualização de cada caso.
Pacientes jovens, crianças podem ter arritmias malignas e não saber. Infelizmente, o evento de morte súbita, de parada cardíaca, pode ser a primeira manifestação de uma arritmia maligna. Desmaios, síncopes ou perdas súbitas de consciência, que sugerem até convulsões muitas das vezes, podem ser a manifestação que alguma coisa não está bem. Alguma arritmia maligna pode estar acontecendo mesmo em indivíduos jovens. Não quer dizer que a pessoa é jovem que ela não tem problema do coração. Infelizmente, eu vejo isso todos os dias na minha profissão. Isso não é verdade. Eu espero que esse vídeo tenha explicado tudo direitinho para você, e se ficou alguma dúvida, comente aqui, deixe seu comentário e sua pergunta aqui para mim. Vai ser um prazer te responder. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.